Fala galera, 3 de acréscimo, tá na área para comentar América Mineiro 2, Vitória 1, terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou há poucos instantes e nós, na nossa dinâmica praticamente de multinacional de comunicação, já estamos aqui de prontidão com direito a convidados especiais para comentar com a gente, é porque um dos convidados, a convidada, né, tá aqui, o outro não chegou ainda, mas Juliana Lisboa, nossa grande repórter da TV Aratu, tá aqui com a gente, e do Correio. Não é mais do Correio? Nunca foi. Ela só namora um cara que trabalha lá. Rapaz, não era essa do Correio. É. Não, eu já fui. À tarde, do à tarde. Já fui do à tarde, não estou mais na Pronto. tarde. Ex à tarde. Se você deixar eu continuar, eu participo ainda do Dividoras. Pega o coice, pega que ele veio aqui. Vai, Ju. Segue, Ju, segue. A coisa de porrada que ela tá tomando. Vai, joga fácil, vai. Não, olha só, eu ainda tenho a coluna de Vibradoras. Boa lembrança. Muito importante lembrar que falo também de futebol para mulheres e esportes no geral para mulheres e de mulheres, enfim. Mas de reportagem diária, TV Aratu. E do Correio só Vitor Vilar. Que inclusive tá atrasado. Pois é. Bom, espero que eu possa dar agradar daqui pra frente, viu? Eu também. Desde que começou a gravação, tá. Só tá tomando paulado. Mas na verdade. Se aqui a gravação tá descontraída, tá agradável, não foi o que aconteceu lá no Independência, vamos porque pontuar. o Vitória, mais uma vez no Independência, fala o que você Independência contra quem seja, né? lá no Independência, o Fumo acaba entrando. O seguinte, vamos sério aqui agora, Pedro. O Vitória tomou 2x1 do América. 2x1. Tomou 2x1 do América Mineiro. E se a gente foi bem, vamos dizer assim, condescendente com a questão dos resultados contra o Flamengo, mesmo com 11 contra 10 durante 85%, muito mais. 85 minutos do jogo, e foi condescendente também com a derrota contra o Atlético Mineiro, mesmo Vitória jogando muito mal, agora contra o América Mineiro, um jogo de confronto direto, de 3 pontos, um adversário inferior tecnicamente ao Vitória. Não dava para o Vitória perder esse jogo, mas o Vitória perdeu e, para piorar, perdeu com justiça, né? Perdeu com muita justiça, perdeu com muito merecimento e perdeu porque o Vitória não quis jogar no início do jogo. Nos primeiros 10, 15 minutos, o Vitória simplesmente se livrava da bola, deixava o América fazer o que bem entendia. O América fez 2 gols, a gente vai detalhar os gols daqui a pouquinho, 2 falhas clamorosas na defesa do Vitória. E o rubro-negro, quando imaginou o seguinte, olha, para eu ganhar esse jogo aqui pro virar, eu preciso jogar. Eu tenho que querer alguma coisa. Quando resolveu acordar, já era tarde demais. Aí o América se fechou, aí faltava qualidade, aí faltava paciência, faltava organização, faltava a transição mais bem feita. Com a mais no final, ainda assim não conseguiu correr atrás no que necessitava, né? Tão rápido quando precisava, para conseguir reverter um placar que já era complicado. Então, Ju, o Vitória, ele tá meio que hibernando no jogo, aquele período do segundo tempo que estava 2x0, com o Vitória tentando atacar sem efetividade, o América pegando 200 contra-ataques lá em condição de matar o jogo e não matava. Sempre com bolas longas, porque o Vitória estava todo encaixotado no ataque do América. E faltou competência ao América e mesmo assim o Vitória conseguiu voltar para o jogo, e quando conseguiu voltar para o jogo não teve aquela grande chance, não deu a impressão de que ia conseguir empatar, né? Faltou essa força. Rapaz, pois é, eu achei que o Vitória ficou muito perdido no jogo. Não conseguia encaixar muito bem as peças, parece que não dialogavam entre si. A defesa, eu acho que mais uma vez foi um ponto negativo do Vitória, como vem sendo na maioria dos jogos, com exceção ao do Corinthians. Mas eu acho, como o Pedro conversou comigo mais cedo, que infelizmente esse jogo contra o Corinthians parece ter sido um ponto fora da curva, porque as falhas que vêm se repetindo na zaga é uma coisa que parece que vai acontecer sempre. O normal do Vitória é o que aconteceu contra o América Mineiro. O jogo contra o Corinthians foi algo onde tudo deu certo e o Vitória jogou muito bem. Deu certo. E hoje contra o América Mineiro, que deu errado, começou a dar errado. O Vitória atuou no limite contra o Corinthians, né? Do desempenho também, da entrega, da concentração. Vamos falar da defesa do Vitória, que começa com o Kaique, que fez um bom jogo contra o Corinthians, foi seguro, vinha tendo atuações seguras. Sim. Hoje, completamente inseguro. Sim. Completamente inseguro. O lance do primeiro gol do América Mineiro, ele sai forçando a bola na esquerda, que entrega a bola ao time mineiro, e aí o Vitória é apanhado logo de cara no contra-ataque. Canu e José Wellison ficam olhando, bola passa por todo mundo da esquerda para a direita até achar Marquinhos. Só que se a gente olhar a defesa do Vitória, tem Kaique, que é um goleiro ainda que não é unanimidade nem
para sair do gol, nem para ser titular. O Vitória hoje não tem uma convicção de quem é para ser goleiro. Se é Kaique ou se é Fernando Miguel. José Wellison, eu não vou criticar José Wellison. Ele não é para estar ali. Esse é o ponto que a gente deve abordar depois. Vamos lá. Ele tá ali, não tá? A gente pode criticar ele porque errou um passe, porque tecnicamente estava mal. Porque Marquinhos passou sozinho atrás dele. Mas a questão de função, Cássio, é muito complicado, porque é o seguinte. A gente estava tendo essa discussão mais cedo, porque Cássio vai me dizer que José Wellison é lateral. Joga há 2 anos nessa função já. Ele é volante. Por quê? Porque ele nunca teve uma sequência para dizer, olha, o dono da posição agora é José Wellison, ele virou lateral. Mas veja, ele... No Vitória, ele teve, sei lá, 50% dos jogos dele como lateral direito. Eu acho que até mais o jogo. Ele sempre jogou. Até mais, verdade. Ele sempre jogou como lateral em situações bem específicas, quando não tinha alguém da posição. Não, o que eu critiquei assim não, rapaz. Foi no Bavi, quando não tinha lateral, quando ele começou a ser utilizado dessa maneira. Foi esse ano, quando o Lucas já não tinha mais a condição de utilizar e o Rodrigo Andrade se machucou, volta José Wellison. Sabe quem eu lembro que tirou o José Wellison nessa questão de lateral e colocou como volante? Ele estava indo bem até se machucar? Argel. Argel no ano passado. Exatamente. Em 2016, o Vitória tinha um lateral direito que era do Criciúma. Maicon Silva. Horroroso. Mesmo foi embora Lucas. Isso. Aí o José Wellison pegou do meio pro final. Quem é que não tem ninguém, vai tu mesmo. Por isso que eu digo, até o momento que alguém chegar e dizer, até mesmo o José Wellison dizer, olha, eu tô confortável aqui, vou jogar aqui, vou ter uma sequência como titular, porque é o seguinte, Jefferson tava no banco. Sim. Por que o José Wellison tá jogando? Eu concordo, isso eu concordo com você. Se você contratou um jogador da posição, mas o Vitória descobriu nos treinos que era ruim. Vai precisar dos treinos pra saber que ele não prestava? Ou que o José Wellison era mais indicado? Outra coisa, se você já trouxe o cara, bota o cara pra jogar. Tem que botar pra jogar. Exatamente. E ele entrou contra o Flamengo na Série A. E às vezes que entrou, não entrou de forma assombrada. Ele entrou contra o Atlético Mineiro de lateral esquerdo, né? Ali, esquece. Ali, o Volte improvisei de Mancini entrou em campo forte. Sim. Mas contra o Flamengo, quando ele entrou bem, mas ele não deixou com impressão. Eu não digo que assim, deixou uma excelente impressão. Não, de maneira mas ele não comprometeu. Exato, ele entrou bem, não fez uma excelente partida, não foi o destaque da noite, mas ele não comprometeu e deixou o jogo rolar. Não acho que ele tenha sido um problema. Eu não vejo por que não continuar dando pra ele espaços pra continuar jogando na posição dele de ofício. Pra onde ele foi contratado, porque pra quem foi contratado pra posição é Lucas, não é nem opção. Não, esquece. Depois de 2 jogadores que não são da função, vamos colocar assim, Rodrigo Andrade e José Wellison, estavam quebrando galho por ali. Vem Jefferson e ele não joga, então vamos lá. José Wellison na direita. Na outra lateral, Pedro Botelho. Fez o gol. Esquece esse gol porque foi de bola parada, ele tava na meio da área e fez o gol. E um cara bom dessa jogada. E porque é alto, porque pula bem, cabeceia bem, mas vamos lá. Qual foi a jogada de linha de fundo que Pedro Botelho fez? Sim, podia ser qualquer um, bola parada. E outra coisa, Pedro Botelho não foi bem contra um lateral direito que saiu do Vitória como ruim. Norberto. Norberto saiu muito até da questão da lesão. Bem, mas que também não engrenou. Mas que não era confiável, justamente por isso. Ele não conseguia confiar. Boa. E ele não foi na linha de fundo uma única vez. Fazer uma jogada de ultrapassagem com o Rainer. Ele até em alguns momentos apareceu livre e Rainer negou o passe. Também isso é importante a gente frisar. Mas talvez seja até falta de confiança de que dali não vai sair nada. Que Rainer pensa 2, 3, 4 vezes ao invés de servir. E aí o miolo de zaga. Que tá aí Canu e Ramon desde 2015. Canu já foi pra Bélgica e voltou como salvação da lavoura. Ramon foi Israel. Ramon foi emprestado 6 meses pro Maccabi de Israel. Voltou pra... Não, agora vai voltar a defesa do Vitória. Que voltar a defesa do Vitória? A defesa do Vitória que só não foi contestada na Série B, porque o nível Série B. E fora isso, é a defesa que tá aí há quase 4 temporadas. O torcedor do Vitória já sabe o que tem de bom, já sabe os defeitos e que falharam hoje mais uma vez. A defesa do Vitória hoje foi preponderantemente decisiva para o Vitória perder o jogo. Principalmente no início. O Vitória entrou desconcentrado, não queria a bola, tomou pressão do América Mineiro. E é isso, Pedro. Quando a gente toca na questão do Zé Wellison, eu não tenho... Falei de resenha até lá, que pra mim ele já é lateral e eu tô encarando assim. Porque ele está sendo mais utilizado assim. Ele é uma teimosia de Mancini, na minha opinião, ou Mancini está dando um recado para a diretoria que a contratação foi mal feita. É o seguinte... Você entende que a mensagem que fica é muito ruim, de você ter uma lacuna na lateral direita. É a pior mensagem possível. Traz um jogador, ele está em condição física, ele já foi aproveitado 2 vezes, entrou no decorrer da partida, e você insiste com um improviso que inclusive hoje custou caro a vitória. E vamos lá. Sim. A mensagem é péssima. Diga uma coisa, José Wellison, quando a gente defendia que precisava de uma improvisação no setor porque Lucas não rendia, a gente pedia que fosse José Wellison. Sim, concordo. Ele teve o Rodrigo Andrade. Aí agora que não tem Rodrigo Andrade, que Lucas não é mais opção,
eis que surge o José Wellison pra salvar tudo. Quando você não precisa improvisar, porque você tem um jogador contratado. Então, das duas, uma, o Jefferson não é melhor do que ninguém do que já estava. Deve ter feito um bocado de besteira. Como assim, fez assim, olha, não era Rodrigo Andrade que eu tinha que... Ou então Mancini pensou assim, não é Rodrigo Andrade que eu tinha que utilizar, não era Lucas, tô corrigindo o erro. Ou precisa contratar alguém pra posição mais uma vez. Nossa. Então assim... Por uma terceira vez, né? Terceira vez. Lucas, Jefferson, agora vai pro terceiro lateral direito do mercado, porque a impressão que fica é essa. Ou então que ele não tem uma convicção, não sei se José Wellison tem a confiança dele pra alguma coisa que, além de ser lateral direito, ou não sei, alguma coisa meio... Tem algum mistério cercando o aproveitamento do José Wellison. Assim. Vitória e Bahia de Feira. Vitória venceu Bahia de Feira por 3-0, fazem classificação no Campeonato Baiano. O gol do Campo, Denilson. Não vou falar nem disso. Não sei se foi Bahia de Feira ou se foi Jacobina, me perdoem agora a memória, que isso não sei se foi contra o time de branco. José Wellison começou no meio. Lucas Marques começou como lateral. Com 20 minutos do primeiro tempo, inverte porque Lucas Marques não rendia nada lá e precisava de um alicerce na direita. Quem foi que deu cruzamento até pra gol? José Wellison. Mas enfim, foi um jogo em que Lucas Marques começou como lateral, José Wellison no meio, e de repente Mancini viu que não. Quem tem que jogar na lateral direita é José Wellison, ou seja, mais uma vez, ele até quando começa tendo uma oportunidade na posição real dele, é deslocado para lateral direita. Então, aí depois você vem com o meio campo que Iago não tá jogando nada, Rainer na esquerda não tá rendendo. E essa dupla de volantes, assim, tirando o Corinthians, que realmente o William Correa e o William Farias fizeram uma boa partida. Mas na fase ofensiva, Ju, me permita, eu acho que eles pecaram bastante. Ainda assim, sim, eles não saíram tanto pro jogo, ok. Isso. Mas eles fizeram uma boa ação defensiva contra o Corinthians. Agora, nesse jogo particularmente, eu acho que nem uma coisa nem outra. Nem sair pro jogo, nem uma fase defensiva boa, consistente, não rolou. Como eu acho que o normal é não rolar. Eu acho que o normal é você tentar uma outra coisa. Enquanto tem William Farias, você tira a Correia, bota alguma outra peça, de repente o próprio José Wellison como volante. Pois é, exatamente. O Rainer. Foi o que o Mancini fez hoje. Exato, é qual vídeo 2015. Isso. Ou então, não sei, se você aposta no Correia, você bota um outro jogador como volante, não me ocorre. São dois volantes com as mesmas características. Ou então você dificuldade de infiltração, jogo vertical. Com um volante só. Talvez seja essa uma possível solução para Mancini, pensar em um outro esquema, sei lá, 3-5-2, um 4-1-4-1 mais bem definido, porque o Vitória joga hoje num 4-4-2 para dar liberdade a Neilton e a Denilson de se movimentarem lá na frente. Ou então de repente foram mal também, todos dois. Bem marcados. Se o Cássio, o Neilton pega a bola, entrega para Denilson, o Denilson faz o pivô. Não tem aproximação de ninguém, não tem apoio pela lateral. É um time que hoje, se a gente falava da organização tática do Vitória, hoje o time se desmanchou por completo. Então, o que a gente estava elogiando do Vitória contra o Corinthians, aquela questão tática, contra o América Mineiro, o time se desmanchou completamente. E aí Neilton e Denilson lá na frente para correr, para se movimentar contra 4, 5, 6 defensores sozinhos. Porque quando a bola chega em Denilson, não existe jogo apoiado no Vitória. Não aparece um lateral para poder fazer uma ultrapassagem, não aparece um volante que se aproxima, não aparece ninguém. Não aparece ninguém. E outra, Neilton não vai ser o Marinho de 2016. Não vai. O que o Marinho fez em 2016 vai ser uma vez a cada 10 anos. E olha lá, o cara fazer o que fez. Até porque precisa de força física, de explosão, de velocidade. Então o próprio Marinho não conseguiu repetir aquele ano. Tanto que é reserva hoje lá na China. Liga B na China. Ô Marinho, se liga. Pode ser um bom momento pra você pensar. De repente você volta aí pra ajudar de novo. Agora, se a gente for parar pra observar o América, Rafael Moura, Marquinhos, Serginho, Norberto, Leandro Donizete, rapaz, Carlinhos. O goleiro é um menino veio da base aí, que tem 18, 19 anos. Ali Carlinhos que foi rebaixado com o Curitiba no ano passado, lateral esquerdo. Então, é o time do Vitória ganhar. E aí é que a gente fica... Que Vitória que a gente tem que se apegar para 2018? É o Vitória que pegou o Corinthians e fez um jogo consistente, duro, deixou o Corinthians confortável. É o Vitória que pega esse América, que agora é Série A. Não vou nem comentar jogos contra a ABC, não. Vou me apegar em Série A. Esse América, que é um candidato fortíssimo ao rebaixamento. Não vou ficar com essa que o América é terceiro lugar hoje no campeonato, porque tem 6 pontos em 2 jogos. Vamos fazer. E o Vitória faz um jogo ruim que merece perder também. Lembra aquele paralelo? Qual é o Vitória? Lembra aquele paralelo que eu estava conversando com você sobre os 3 primeiros jogos do Vitória no ano? Sim. Flamengo, um time que, entre a maioria dos jornalistas e técnicos, analistas, etc., deve brigar lá por cima. Peça é forte. Peça por peça é forte para brigar lá em cima.
Tá, O Atlético então, Mineiro hoje. O Atlético Mineiro hoje, aquele reme-reme ali, meio de tabela, remeota. de oitavo para 12º. E o América Mineiro para brigar lá embaixo. Candidato a rebaixamento. Vamos lá. Ou seja, Claro. a Vitória pegou 3 times diferentes no espectro da tabela do Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo empatou. Resultado? Beleza? Não foi. Mas até que foi levemente comemorado, né? Mas não deveria ser, porque o Vitória jogou quase um jogo Sim, inteiro com um homem a mais. Mas como jogou também com um jogador a mais agora contra o América Mineiro, ele não conseguiu. Nada. Foi menos tempo, mas Foi olha bem menos tempo, mas já tinha conseguido fazer um gol e o momento era aquele pra conseguir. Pra ir pra cima, e nem empatar se e conseguiu. E contra o quem Flamengo, sabe? com um a menos, tudo bem que o gol foi regular, o Vitória conseguiu ainda tomar um gol. Ainda tomou um Teve que gol, correr porque o atrás. Flamengo fez o 2x1. Mas vamos lá. Contra um time de topo de tabela, não conseguiu vencer com um homem a mais em quase 90 minutos. Em casa. Em casa. Em casa. Fora de casa, contra um time de meio de tabela, perdeu. Contra um time que vai brigar pra não cair, perdeu também. E aí? Complicado. 1 ponto em 9. Complicado. E não é nem pra dizer que nesses 3 primeiros jogos o Vitória pegou Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Não, pegou times, como eu estou dizendo, de diferentes momentos que a gente imagina que vai estar na tabela de classificação. E é horrível, você começa o campeonato e você já tá na panela de pressão. Isso. O campeonato nem acabou de começar. O Vitória vai pra quarta rodada contra o Fluminense já pressionado por estar na zona de Mas rebaixamento. especialmente, O pesadelo tá Cássio, voltando. Quando você vê os mesmos erros repetidos em tantos anos. Sim. Assim, você vê, Exatamente. os problemas que a gente fala da zaga do Vitória são os mesmos problemas que a gente fala da zaga do Vitória em 2017, em 2016. Enfim, Gente, o time de 2017 tá aí. tá aí, exatamente. Os goleiros, Sem os trevas e sem zagueiros, David. os volantes, Tem esses problemas, os né? meias. Tá, a estrutura do time é a mesma. E aí você vê um time que já entra pressionado, que no mínimo de desconcentração, o América fez 2 gols. Os 2 gols do América foram gols de baba. E Ailon chegou inteiro e ia fazer o terceiro gol no mesmo formatinho. Bola da esquerda, passa por todo mundo. Exatamente. Chega na direita. É aquela definição. A defesa do Vitória. A perna pesa porque tá com medo, porque tá nervoso, aí deixa pra um, deixa pra outro, todo mundo para e toma o gol. Dá pra escolher alguém. O melhor do jogo. Vamos falar, pensando em América e Vitória. Serginho foi o dono do meio campo do jogo. Mas é um fambado. Pior que foi, o segundo tempo, inclusive. Principalmente, eu diria. Mas quando teve um mínimo de organização, pra mim, quem organizou o jogo foi Serginho. Eu tenho que pensar um pouquinho mais. O melhor do jogo é puxado. Eu diria Serginho, que saiu Eu daqui... vou colar com o Pedro, mas Serginho. Que saiu daqui, Não, não vamos é falar nada à toa, demais. mas assim, tá Sem difícil. convicção. Não, sem- botar- Não tenho nem provas nem convicção. Foi o que sobrou, assim, pra poder escolher alguém desse jogo que de fato foi tecnicamente muito ruim. E quando o Vitória começou a acreditar que poderia ganhar, lá pro final, até um pouco antes do gol de Pedro Botelho, faltou tempo, aí já faltava qualidade, aí o América já tava fechado. E a única coisa boa pra gente tirar desse jogo do Vitória é o Alisson. Sim, que é um possível titular daqui pra frente. Eu já acho que ele vai ser titular no próximo jogo. Eu, por causa do efeito Wangler, eu teria mais. Puta! Eu tô falando sério. Eu Mas, teria Cássio, mais. A gente conhece o futebol de bola, parcimônia. Mas Porque entenda uma coisa... O Cabra tá no segundo tempo com o time precisando reagir, Mas pegar veja, muito na bola. Uma coisa é o que você Ele acertou a trave. O que você acha com suas convicções. Outra coisa é o que você acha que vai acontecer. É, eu tô pois é. passando o que eu acho que vai acontecer. Não, tudo bem. Eu penso que o Alisson pode ser titular do Vitória se É ele- alguém que vai resolver? Não. Não sei, Não mas é o pode Marinho. ajudar. Não é o Marinho. Sei lá, não é, nem de longe. Mas ele vai precisar de uma entrega. Gigantesca. Entende? Quando eu falo entrega, é entrega dele em campo Sim. por causa do perfil de jogo do Mancini. Porque o problema do Alisson sempre foi quando ele Desliga desliga isso no Bahia. e ele desliga e parece estar alheio ao jogo. E outra, fazer com que ele recomponha, mata o futebol ofensivo de um lado. Exatamente. E esse tem um problema muito grande pra ele. E aí vamos lá, Mancini tá demonstrando que tá sem convicção nenhuma no que ele quer. As mudanças que ele fez no time do Vitória hoje pra colocar o time pra frente foi mais... Dá pra dizer que o pior foi Mancini? Eu acho que poderia ser Mancini sim, porque ele... Pela escalação, pela escalação, escolha pelas de misturas, Miguel nas Edson. Eu acho que pelas substituições. misturas principalmente. Eu acho que quando ele resolve tanto tirar jogadores da posição de ofício pra improvisar e aí bota outros improvisando naquele lugar que faltou, que tal. Aí é você não ter o mínimo de convicção nos jogadores que você tem como titulares na posição de ofício. Seu esquema de jogo, né? Não tá sendo... Lembra que eu te falou do malabarismo de Mancini? Tem horas que ele pegava os malabares e o negócio e dava saía. super certo. Hoje, meu irmão, caiu tudo no chão. Hoje, realmente, Tá foi uma puxado. partida... E assim, beleza, não é pra desespero, mas já é pra você ficar sob pressão. É um resultado desse. Anteninhas ligadas, né? Com 1 ponto em 9 disputados.
Tudo bem, 6 desses pontos fora de casa, mas 3 contra o América Mineiro, que é adversário direto, e eu penso que o Vitória tinha que passar o carro. Não, tinha a obrigação moral de vencer o jogo. De vencer o jogo. Inclusive, é a primeira vez na história que o Vitória perdeu para o América Mineiro em Série A. Isso nunca tinha acontecido. Além de tudo, o contexto histórico era tudo favorável à Vitória. Agora, para mim, além de tudo isso que a gente fica comentando, a mensagem que o Wagner Mancini passa ao não aproveitar um lateral contratado agora ou a diretoria não contratou bem, ou eu tô fechado demais com um grupo de atletas que eu não posso abrir mão. E não tão fechado assim, né? Porque foram 6 gols em 3 jogos. Ele tá fechado com os caras, mas os caras não estão fechados com ninguém na defesa, né? Principalmente a defesa não tá fechada. Exatamente. A média de gols sofridos tá alta. Tá muito alta. E assim, a gente vê 2017 passando como um filme e bate aquele desespero, né? E aí, com 3 rodadas, eu tava assistindo o jogo hoje, eu falei diversas vezes, faltam 44 pontos. Porque, Cássio, se a gente tá falando do Vitória, dessa questão da montagem desse time desde o início do ano. Porque a gente já trabalha com isso há algum tempo para saber que nível de Série A é muito mais lá em cima do que a gente acompanha de Baiano e Copa do Nordeste. E o reforço do Vitória, que eu disse aqui, que pode me ajudar, veio da Série C, que é o Alisson. Quem diria? Quem diria? Então, assim, de fato, é frustrante. Vai ser mais um ano de agonia, vai ser mais um ano onde o torcedor vai ter que ter muita parcimônia, o lado financeiro do clube pesa, falta dinheiro, falta fôlego, é época de reconstrução, mas o futebol tem que andar junto nessa reconstrução, porque senão reconstruir na Série B vai ser bem mais complicado. Vamos torcer para que na próxima segunda-feira, quando a gente for comentar Vitória e Fluminense, que de repente tem um outro astral, né? O Vitória não tá conseguindo ir bem fora de casa, mas quem sabe também vira a chave na questão de dentro de casa. Vai ter um tempinho pra trabalhar agora. Vai ter uma semana cheia. Nem isso a parte boa de 2017 tá conseguindo pegar, né? Porque em 2017 o Vitória foi um excelente visitante, né? Pelo menos na segunda fase do Brasileiro, só que isso não ficou para 2018, né? Infelizmente, pelo menos pro Vitória. Contra o América Mineiro, o Vitória nem agiu, nem reagiu e perdeu. Bom, vamos ficar por aqui com essa ressaca moral. O Vitória perdeu um jogo que ninguém esperava, mas torcer para se recuperar. Domingo já tem Vitória e Fluminense no Barradão, é importante que o torcedor vá. Valeu. Tchau.